O Superior Tribunal de Justiça anunciou que na próxima quarta-feira, dia 20 de março, será julgado o pedido de homologação da sentença condenatória do ex-atacante Robinho. A sentença, que iniciou na Itália, condenou o jogador a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. O pedido feito pelo país europeu pretende garantir que o atleta cumpra sua pena no Brasil. Eu tenho que ouvir nosso especialista em relações internacionais, professor Acácio Miranda. A gente sabe que não cabe extradição de brasileiro nato. Só de brasileiro naturalizado, se o processo de naturalização começou a ser feito após a prática do crime ou se ele estiver envolvido com tráfico de drogas. Mas brasileiro nato, em hipótese alguma, não pode ser extraditado. Então ele foi condenado lá e fugiu. Veio aqui para o Brasil. Crime horrendo, estupro, um crime repugnante, covarde, ainda mais uma moça embriagada, estupro coletivo, crime gravíssimo. Mas tem uma questão que eu queria que você abordasse. A lei é muito mal feita, para variar. Então, a nova lei que trata da extradição, acho que é a 13445, ela diz o seguinte: nas hipóteses em que couber extradição executória, poderá ser transferida a execução da pena do país estrangeiro para o Brasil. Acontece que extradição de brasileiro nato não é uma hipótese de extradição executória. Então, depois, pelos incisos, você consegue fazer uma interpretação sistemática. Mas a leitura dá claramente a impressão que o Robinho teria que ser processado novamente no Brasil. A prescrição está longe. Sim. A prescrição é 30 anos, 20 anos. Então, ele teria que ser processado novamente para o Brasil e poderia até trazer provas emprestadas, submetê-lo ao contraditório para que ele fosse condenado novamente. Mas parece que o STJ está caminhando para a interpretação de que vai se transferir a execução da pena e ele vai cumprir a pena aqui. Faz uma análise para o nosso espectador. Vamos lá. Primeiro, nós tínhamos, antes dessa lei de extradição, o próprio Código Penal que previa, salvo engano, o artigo 8º, né? A possibilidade do cumprimento de pena... Artigo 9º do Código Penal. A possibilidade de pena proferida no estrangeiro no Brasil, desde que alguns elementos fossem compatíveis. Primeiro, o crime imputado a ele lá fora seja equivalente a um crime previsto no Brasil. Em segundo lugar, que o processo utilizado para a sua condenação lá fora preveja garantias similares às garantias previstas no Brasil. E, em terceiro lugar, que a quantidade de pena máxima seja equivalente à quantidade de pena máxima prevista no Brasil. Então, em hipótese alguma, seria superior a 40 anos e, em hipótese alguma, também, nós teríamos penas de caráter perpétuo. Isso antes da lei da extradição. Por quê? A gente tem que lembrar que a lei de extradição é de 2017, mais ou menos, no fim do governo Temer, e nós tivemos, à época, um caso notório, que foi o caso do Cesare Battisti, um italiano condenado por terrorismo e por diversas mortes na Itália, que estava foragido no Brasil. E, ainda falando da polarização, essa questão do Cesare Battisti fomentou inúmeras discussões à época. O governo Temer permitiu a extradição do Cesare Battisti, entendeu por bem regulamentar a contento todas as hipóteses de extradição. Mas a verdade é que a legislação, como o Capês bem disse, é muito ruim. O que acontece no Brasil, infelizmente? Existem leis que pegam e leis que não pegam. E esta é um exemplo de lei que acabou não pegando. O STJ, que é o órgão judicial responsável pela análise dessas situações, disse o seguinte: olha, vamos deixar essa lei para lá e vamos levar em consideração tudo aquilo que a gente fazia antes. Compatibilidade a partir do Código Penal. Então há uma tendência, diante de tudo isso, que o Robinho cumpra a pena que foi imposta lá na Itália, aqui no Brasil. Exatamente. Mônica Rosenberg, o que tudo indica, ele vai cumprir a pena mesmo. Na verdade, se você for analisar do ponto de vista da eficiência da resposta penal, o ideal é que a pena seja transferida para cá e ele comece a cumprir. Afinal de contas, ele cometeu o crime, foi condenado. Agora, se você analisar sobre o aspecto da soberania da jurisdição brasileira, ele não foi julgado por um juiz aqui natural no nosso país, foi julgado por um juiz natural em outro país. Eu queria que você comentasse
Se tiver no ponto, Alemão, você coloca depois os dispositivos para a gente dar uma analisada, mas eu queria que você fizesse uma análise disso, que eu não consigo entender esses jogadores, juro. Famosos, ricos, tem a mulher que ele quiser, seja espontaneamente, ou seja o que existe aí, infelizmente, ele pode ter a sua satisfação das suas necessidades de outras maneiras. Que horror. Né? Não, pode procurar uma prostituta, ou se ele quiser. Ele não precisa praticar, eu não consigo entender o que leva Daniel Alves, esses jogadores no auge da sua fama, em fazer isso com uma mulher. Mas o que leva uma crueldade. Homem? Então, o que leva qualquer homem, quer dizer... Mas veja no caso deles, quer dizer, o estuprador, normalmente ele é portador de uma tendência psicopática, né? Ele é um psicopata. Tem alguns que ingerem álcool porque desperta o seu prazer maior numa criança, estupradores de criança. Agora, ele está numa balada ali por puro prazer. Isso é uma crueldade o que ele fez. Ele merecia cumprir essa pena exatamente da maneira como o STJ deve determinar, não? Sim, exatamente. No mundo globalizado, ficar discutindo uma questão de soberania nacional, e aliás, assustador o que você leu, que a Itália pediu para que seja cumprida a pena, porque o medo dos italianos é que a pena simplesmente não seja cumprida. Ele fugiu para cá em busca de impunidade, porque o Brasil é o país da impunidade. Então, que os italianos tenham que se manifestar e dizer que se cumpra esta lei. E aí a nossa soberania está no STJ. O STJ será soberano para dizer: cumpra-se a sentença condenatória de um processo que foi perfeitamente realizado na Itália, onde foi realizado o crime, aonde ele morava. Esse processo tem que valer, essa condenação tem que ser cumprida aqui, e que ele seja um exemplo para jogadores de futebol, para celebridades, para qualquer homem que pensa que ele tem o direito de usar a mulher como objeto sem que ela tenha consentido com aquilo que ele está fazendo, esteja ele ou ela alcoolizado ou não. Estupro tem sim que ser punido, tem que ser um exemplo, e que as pessoas tenham muito medo de continuar fazendo isso. A Mônica tocou, Bia, numa questão muito importante, a exemplaridade da pena. É uma figura famosa, a ninguém se escusa praticar uma barbaridade, um crime hediondo como esse, mas há uma responsabilidade maior por parte de figuras públicas que despertam um exemplo e que devem ser seguidos. Então, ele é um ídolo. No caso dele, foi isso que eu quis dizer, se reveste de uma gravidade ainda maior e se reveste de uma incompreensão ainda maior. Então, é importante que ele assim o faça. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, Bia, queria que você comentasse, às vezes você olha, por exemplo, a menina está dançando com o agressor. Naquele momento não tem agressão. Vamos no caso do Daniel Alves. Estão dançando. É verdade, estão dançando. Estão bebendo juntos. É verdade, estão bebendo juntos. Foram voluntariamente juntos a determinado local, no caso um banheiro. Só que, a partir do momento em que ela não quer, qualquer ação subsequente é estupro. É isso que as pessoas não entendem. No momento em que a vítima é vítima, a mulher, a vítima, diz: não, eu não quero mais, qualquer prosseguimento caracteriza estupro. E acho que essa é uma questão cultural e talvez seja realmente a oportunidade mesmo de executar essa pena, superar essa imperfeição da legislação, executar essa pena para que ele responda por esse ato incompreensível e hediondo que ele cometeu. Não, Capês, esse caso, ele me transtorna, porque tem tantas coisas tão absurdas que acho que eu poderia passar o resto do programa aqui discutindo. Primeira coisa é, como a Mônica bem disse, o processo ele foi produzido no rigor da lei italiana, e durante a produção de provas, as coisas que foram publicadas são escandalosas. Escandalosas. O linguajar que ele usa para falar da moça, a forma como tudo aconteceu. Então, só aí a gente já percebe, e aí entrando um pouquinho na questão da idolatria e tudo mais, que nós precisamos pensar 10 vezes antes de idolatrar alguém, seja em qualquer esfera. Porque este homem, que era aclamado, já vestiu a camisa da nossa seleção, se não me engano, ele era um ídolo do Santos, que é um clube enorme, que a gente tem aqui em São Paulo. E
ao tempo em que ele foi capaz de praticar um ato desse casado, né? Deixa eu lembrar, ou ele era casado ou ele era noivo, um dos dois ele era. Então, assim, é lamentável. Você permitir que ele venha para o Brasil, e eu entendo que o Brasil tem uma política de não extraditar brasileiros natos, como é o caso do Robinho, mas simplesmente permitir que ele ande livremente pelo país, com todo mundo sabendo o que aconteceu, é grave, e é muito grave dado o alcance que ele tem. Então eu acho que tanto o Daniel Alves quanto o Robinho são exemplos infelizes que a gente precisou ter para que alguma coisa avance no sentido de punir. E aí eu não estou falando só de jogador de futebol, embora eles estejam sempre envolvidos por culpa do ambiente machista em que eles vivem e que eles trabalham. Isso não é desculpa, mas para todo e qualquer homem que de alguma forma acha que pelo status que ele ostenta, ele pode mais que os outros e mais, que ele pode violar uma mulher. E para entrar na última parte do comentário, essa questão, ela é muito importante. A mulher, ela tem que parar de ser descredibilizada pelo comportamento que ela tem ou pela roupa que ela veste. A partir do momento que ela fala não, e muito homem fala assim, não, ela tá só fazendo charme. Não, senhor, não é não. E a gente vai repetir isso quantas vezes precisar até entrar na cabeça de todo mundo. Tem uma questão em cima do que você está falando, Ana, muito importante em relação ao exemplo. Não somente é importante que a condenação do Robinho e que ele cumpra a pena como exemplo de que há punição, a não punição, as pessoas hoje estão olhando. Todos os homens estão aí vendo, o Robinho se safou, olha lá, foi condenado na Itália, mas está por aqui, está livre. Então, a não punição do Robinho é um exemplo muito ruim de que tudo bem fazer o que ele fez, e não é. Muito bem. Ele circular livremente seria um tapa na cara da sociedade, infelizmente. Agora, o Leandro Ferreira, eu quando fui promotor no interior, pegava casos de estupro dos pais ou padrasto com relação a filho ou enteada. E o que apavora é que é uma questão cultural. Tá certo que já faz muitos anos, mas continua. E o pai disse, se eu sou pai e não tenho direito, quem teria? Falando isso pra mim, tentando justificar. E outra coisa que é muito perigoso, eu sou pai de 2 filhas, os jovens vão nesses baladas, que tem bebida, você não sabe o que coloca, tem sempre que alertar. Cuidado com o seu copo, olha a garrafa, pega uma garrafa nova, porque... E é estupro também, se a embriaguez ou deixar a pessoa diminuir a avaliação da situação, é estupro também. Queria te ouvir, Leandro. Olha, Capês, eu acho que acima de tudo temos que ouvir as mulheres, né? Nessa hora vai fazer falta no STJ ter ministra mulher, por exemplo, né? A gente acha que é uma questão... tinha negociação e tal, vai fazer falta ter uma ministra mulher. Não, eu discordo de você. Eu acho que claro, os homens também têm que condenar, claro. Um homem ali tem que entender que tem que ser condenável. Mas... Não é porque ela é mulher que ela tem que votar a favor, não. Os homens terão que Mônica, sim, mas, Mônica, é o seguinte, só para não deixar o Leandro numa situação... Tá pro Leandro... Entendi que você está defendendo que é mulher. O Leandro está do nosso lado, amor. Vamos deixar uma coisa clara aqui. O Leandro e todos nós aqui... concordamos absolutamente que esse crime ele tem que ser responsabilizado, né? Então, cuidado quando falei, eu discordo porque nós estamos só nesse ponto, né? Né, Leandro? Eu entendo que você está defendendo mais mulheres. Eu entendi também o que você disse, que é a responsabilidade dos homens em relação a isso, né? Mas o que eu queria dizer, o Capês citou uma palavra importante, esse que é cultural. E eu quero dar mais um nome para o que é esse elemento cultural, que é machismo, né? É o machismo que está impregnado estruturalmente na cultura, não só do Brasil, do mundo todo, né, mas em alguns ambientes mais particularmente. O futebol é claramente um ambiente em que o machismo é muito mais difícil de desconstruir, né, embora todos os machismos e que todos nós homens temos sejam machismos em diferentes graus, mas que precisem ser desconstruídos. Eu acho que eu aprendi isso com as minhas colegas feministas, né, que não nenhum homem pode se afirmar não machista,
né? Ou que tenta não ser machista. Todo machista pode ser um machista em desconstrução. Né? Claro que isso não pode ser usado como salvo-conduto para nada, né? Mas eu vejo, até no futebol, alguns avanços. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Cuca, né? A sentença do Cuca foi extinta, então não tem mais o que se debater. Né? Mas o Cuca teve aquele caso na Suíça, era quando ele era jogador. Robinho, Daniel Alves e o mais grave de todos, que a gente esquece, que é o Bruno. Né? Porque o estupro, ele é sim uma manifestação grave, violação do corpo da mulher, mas aquele assassinato do Bruno também foi um crime de gênero, né? Porque foi um feminicídio. Então, eu acho que temos que ouvir as mulheres sempre. Eu não acho, Mônica, que os homens que estão lá têm o seu machismo, estão em busca da deconstrução do seu machismo o suficiente para analisar esse caso. Então, eu acho que vai fazer falta mulher lá. Mas fico feliz que existem avanços. Eu vejo a nova geração, né, de galera que está chegando com muita força para fazer um debate sobre gênero, sobre diferentes gêneros, inclusive, além de homem e mulher. Eu sei que esse é um tema polêmico, né, mas vai ser importante que a nossa cultura política acolha tudo isso em igualdade. O feminismo, né, é importante, no mês de março, né, não está aí para suplantar os homens, ele está aí para colaborar para a desconstrução do machismo que temos em todos nós, homens, e que se manifesta em alguns ambientes, como o do futebol, de uma forma violenta, como temos visto aí no caso do Robinho. Quando a Mônica falou, eu lembrei daquela entrevista dele para o UOL, que é uma coisa assim inacreditável. Eu recomendo que vocês voltem lá, né? Deve fazer uns 2 anos. Eu espero que a lei se aplique, né? Independentemente dessas divergências sobre o direito internacional. E já que você tocou nesse ponto importante, não é sobre o caso Robinho, que é um caso de estupro, mas uma mulher é assassinada no Brasil a cada 6 horas em razão da sua condição de mulher ou em razão da violência doméstica. Nós temos que aperfeiçoar a legislação, fazer campanhas permanentes e combater a impunidade. É uma luta difícil. Essa violência continua crescendo e é necessário que a gente tome todas as cautelas possíveis.